Olá pessoal, tudo bem? Então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer algumas análises de proximidade usando polígonos, linhas, fazendo várias operações dentro do mesmo exercício, tá? Eu vou fazer nesse exercício, né, eu vou pegar um contexto também voltado aí a hospitais, né, a área da saúde, enfim. Então, mas vocês podem replicar essa ideia, né, em vários outros contextos, certo? A ideia desse exercício vai ser, eu quero conhecer, né, sabendo a distribuição espacial das ocorrências, né, que os bombeiros atenderam em Uberlândia, né, eu vou querer analisar a proximidade dessas ocorrências com os hospitais dentro de Uberlândia, tá bom? Então eu vou partir do zero aqui, eu vou pegar o dado, eu vou fazer o dado do OpenStreetMap, vou pegar as ocorrências dos bombeiros e vou fazer tudo isso ao vivo aqui, para vocês entenderem a dinâmica dessa avaliação, né, de distância, por exemplo, avaliação de proximidade, tá? Análise de proximidade usando vetores, então análise vetorial também. Bom, gente, para começar o exercício, eu vou pegar dados aqui do OpenStreetMap, tá? Então eu vou usar de novo aquele complemento do Quick OSM, que está escondido aqui dentro dos vetores. Se você não tem, vai lá e baixa esse complemento, senão não vai fazer o exercício. E eu vou querer fazer agora, eu vou fazer uma busca agora diferente daquela que eu fiz, né? Agora eu vou fazer uma busca um pouquinho mais detalhada, né? Então eu vou buscar aqui dentro do campo, né? Eu sei que eu quero buscar hospitais, né? Eu posso buscar aqui dentro do campo amenity, né? Eu sei que hospitais vão estar lá, né? E vou escrever aqui, eu vou fazer nos valores, né? Eu quero pegar valores que retornem para mim valores de hospitais, né? Hospital. Tá? Então, qualquer feição dentro do OpenStreetMap que esteja associada ao hospital agora vai retornar e vai vir aqui para o meu computador. E como eu não quero isso, eu só quero hospitais que estão dentro de Uberlândia, eu vou lá e escrevo aqui, ó, Uberlândia. Né? Então, eu estou fazendo uma consulta ao banco de dados do OpenStreetMap só para hospitais dentro de Uberlândia, tá bom? Vocês vão ver o que ele vai retornar. Ele vai ter que retornar para mim aqui agora pontos, linhas, polígonos, enfim, tudo que tiver associado com feições relacionadas a hospitais, né, descritas pelos usuários lá no OpenStreetMap como hospital, vai retornar aqui para mim agora. Tá? Só para que vocês vejam a distribuição, né, dessas feições, eu vou colocar aqui a camada do Quick Map Service, do OpenStreetMap, só que eu vou colocar o OpenStreetMap monochrome, tá? Porque talvez fique mais fácil para visualizar aí as feições. Tá? Então, todos esses polígonos, né, que retornaram e pontos, né, estão associados a hospitais. Tá? Eu não sei se esses dados estão corretos. Tá? Então, eu acredito que tem algum erro aqui. Né? Então, as pessoas vetorizaram lá um hospital como um polígono. Aqui, na hora que eu fiz a busca, ele achou polígonos e baixou esses polígonos também. Tá? As pessoas mapearam os hospitais como pontos, né? Então na hora que eu fiz a busca, esses pontos vieram, né? Quando eu fiz a busca por hospitais lá. Então, tudo que estava associado com um atributo hospital na base, né, do OpenStreetMap na região de Uberlândia, né? Provavelmente ele pegou aí o município de Uberlândia e fez essa consulta. Ele trouxe de volta aqui para mim, tá? O que eu tenho que fazer? Eu quero analisar a distância entre localidades, né? Eu tenho as ocorrências e tenho os hospitais. O que eu vou fazer primeiro aqui? Eu vou fazer uma operação para fazer com que os meus polígonos virem pontos também. Tá? Então esse vai ser o primeiro passo, fazer os polígonos virarem pontos. O meu objetivo é fazer todos os hospitais virarem pontos aqui, inicialmente, para eu ter uma camada única com hospitais com a geometria de ponto. Tá? Então, o que eu vou fazer primeiro é pegar aqui essa feição, né, e vou aqui em vetor, geometria, e vou gerar os centroides do polígono, ou seja, eu vou gerar o centro geométrico desses polígonos, vai virar um ponto, tá? Na hora que eu pegar aí o centroide. Então vamos lá, ele me dá aqui as possibilidades, eu quero gerar aqui com o polígonozinho, né, de amenity hospital, e eu vou criar aqui o centroide desses pontos. É bem rápido, né? Reparem que agora eu tenho só pontos aqui, só que eu tenho uma camada de ponto centroide e a outra amenity hospital. E é todo mundo hospital. Eu quero fazer todo mundo ficar junto. Como é que eu faço? Eu venho aqui em vetor, eu venho aqui em geoprocessamento e faço a união dessas duas camadas. Né? Quais camadas? Eu quero agora amenity hospital pontos, né? Então são os pontinhos, unir a camada dos centroides.
tá bom? Então, vamos lá. Na hora que eu executar, ele vai gerar um polígono único aqui com as camadas dos hospitais. Volto a dizer, gente, eu não conferi se isso aqui são hospitais mesmo, né? Enfim, não sei se tá certo, né? Eu só estou usando os dados aqui como um contexto, tá bom? Eu vou salvar isso aqui, só para não ficar com um nome esquisito, né? Eu vou salvar aqui como hospitais, senão eu vou ficar perdido depois. Então aproveite e faça o mesmo aí. Eu vou salvar aqui, hospital, tá? Então vou deixar aqui, hosp. Eu vou adicionar de novo aqui na tela do QGIS, né? Então agora eu tenho aqui a camada de hospitais. Essas camadas aqui que são intermediárias, ó, você pode apagar, tá? Eu já tenho aqui os meus hospitais, né? Então eu vou apagar essas camadas intermediárias que serviram só para eu gerar o hospital, né? A camada do hospital. O que eu vou fazer, né? O que eu preciso fazer inicialmente aqui? Eu quero criar regiões, né? Que são regiões nas quais esse hospital vai ser o ponto mais próximo delas, né? Ou seja, qual que é o ponto, qual que é a região mais próxima aqui, né? Qual que é a região mais próxima? Eu posso delimitar uma região aqui, a qual todos os pontos que tiverem dentro dela vão estar mais próximo desse hospital do que desse, né? Então eu vou ter que conhecer as distâncias médias entre esses dois pontos aqui, né? Entre todos os pontos, né? As distâncias médias. Sabendo as distâncias médias, eu consigo traçar um polígono, né? No qual esse hospital seria, né, o ponto mais próximo, né, dentro dessa região toda, ou seja, seria o ponto de referência, né, para atendimento, por exemplo, né? Então, para eu fazer isso, né, eu vou gerar aqui com análise de proximidade, né, dentro da análise de proximidade tem uma técnica que é interessante, que são os polígonos de Voronoi. Tá? Então, eu vou gerar aqui com o polígono de Voronoi. Você pode vir aqui na sua caixa de ferramentas, né, e digite Voronoi, tá? Voronoi. E use aqui o vVoronoi do Grass. Tá? Então, use essa ferramenta aqui, vVoronoi do Grass. Tá? Vocês vão ver o resultado. Né? Na hora que o resultado aparecer, fica mais fácil entender o que eu estou explicando aqui. Ele vai gerar esses polígonos aí, as regiões em volta dos hospitais, tá? Então, eu tenho aqui só a camada do hospital. Eu quero que ele gere, esses polígonos, né, em volta da tela aqui mesmo que eu tô. Então, eu poderia ter um polígono aqui delimitando a área urbana de Uberlândia ou o município de Uberlândia, né? E dizer para ele gerar esses polígonos de Voronoi em função desse polígono, dessa nova camada vetorial. Mas nesse caso aqui eu só quero que ele desenhe aqui na região da minha tela. Eu vou desenhar aqui, né? Eu vou desenhar aqui Voronoi aqui, ó, nessa região aqui. Tá? Então, vocês vão ver o resultado. Né? Eu desenhei aqui na tela do computador. Eu poderia usar também a extensão da tela, né, direto aqui, mas eu preferi desenhar para fazer um pouco diferente nesse exercício. Na hora que eu executar essa ferramenta, o resultado vai ser interessante, vocês vão ver ali. Né? Eu vou estar preparado agora para começar a fazer essas análises de proximidade, né? Com contar a quantidade de ocorrências dentro desses polígonos, né? Enfim, então, olha só, eu tenho polígonos nos quais, dentro dessas regiões, os hospitais, né, que estão dentro dessas regiões, né, são os pontos mais próximos, né? Então, eu poderia usar isso aqui para definir políticas públicas, né? Ver a quantidade de ocorrências e o tipo de ocorrências que acontecem próximas a cada hospital, né? Enfim, então, ver se aquele hospital tem aquela aparelhagem, né? Ou começar a investir, né? Para melhorar, para conseguir atender essa população que sofre bastante, né? Com determinado tipo de ocorrência naquela região, tá? Então, eu posso mudar políticas públicas com isso, né? Pensar aí com análise espacial, né? Pensar sobre o espaço geográfico. Tá? Então, aqui ainda está simples, né? Aqui ainda está simples. Eu tenho as regiões agora, né? Essas linhas aqui são as linhas médias aqui de distância entre os pontos, né? Vocês vão ver agora, eu vou colocar a camada de ocorrências aqui dentro, tá? Então, eu vou pegar as ocorrências, vou adicionar uma camada vetorial de ocorrências e vou analisar agora a proximidade dessas ocorrências com os hospitais, tá bom? Só que eu tenho um problema, né? Vocês estão vendo que tem ocorrências que estão fora aqui do meu quadrado aqui que eu desenhei, né?
Então, eu não quero essas ocorrências que estão fora aqui do quadrado, eu quero só analisar o que está dentro aqui do quadrado, da região que eu quis avaliar. Então, para fazer isso, eu vou aproveitar aqui os polígonos de Voronoi e vou aplicar um dissolve, vou gerar um polígono só para eu fazer o recorte dos pontos que estão aqui dentro só. Eu não quero trabalhar com esses pontos aqui fora. Vamos lá. Então, eu venho aqui com o Voronoi selecionado aqui, eu venho aqui em geoprocessamento e vou aplicar uma operação de dissolver. Tá? Na hora que eu aplicar a operação de dissolver, eu tenho como resultado um polígono, deixa eu apagar aqui, eu tenho um polígono único, né? Não tem mais os polígonos seccionados aqui. Então eu tenho um polígono único. E eu quero recortar a camada, né, de ocorrências, né? Eu quero usar esse polígono como molde para recortar a camada de ocorrências, porque eu quero trabalhar só com as ocorrências aqui dentro desse polígono, né? Então eu venho aqui em vetor e vou aplicar um recortar, tá bom? Então, eu vou aplicar um recortar no dissolvido, né? Eu vou falar aqui, ó, a camada de entrada, né, é a dissolvido e a camada de entrada, desculpa, vai ser os pontos, né? Serão os pontos de ocorrências e a camada de sobreposição vai ser esse dissolvido, que é um polígono único, tá? Então, essa aqui é a camada máscara que a gente fala, né? Aqui em SIG, né? Então, na hora que eu der um executar, ele vai recortar, vai deixar só os pontos que estão dentro desse polígono. E aí é o que eu quero analisar mesmo. Tá? Então, esse daqui vai ser o recortado, são as ocorrências que estão dentro desse polígono. Só isso. Tá? Então, agora eu estou pronto para fazer a análise. Posso apagar esse dissolvido aqui, não vai servir para mais nada. Posso apagar as ocorrências aqui, remover. Eu vou pegar esse recortado, vou salvar novamente aqui como ocorrências, ó. Salvar como ocorrências aqui dentro desse polígono que eu desenhei, né? Eu vou colocar aqui o core, tá? Vou colocar aqui com o nome ocore. Eu fico dando esses nomes malucos aqui, não façam isso, por favor, tá? Não façam isso, né? E vou salvar também o Voronoi aqui, só para não ter problema, tá? Depois de perder isso aqui. Então eu vou salvar aqui, Voronoi. Eu vou adicionar ele de novo aqui no mapa, sabendo que esse daqui não é o correto. Na hora que adicionar, eu apago já. Então, beleza. Adicionou. Opa, eu salvei errado, olha só. Eu salvei aqui pontos agora como Voronoi. Isso que dá, né? Não prestar atenção. Eu vou salvar o Voronoi. Eu vou exportar ele. Esses polígonos aqui. Vou salvar aqui como Voro. Vai ser agora o Voro. E vou adicionar aqui na tela. Então ele salvou o Voro ali, o Voronoi, tá bom? É até bom que essas coisas aconteçam, né? Para vocês verem que não prestar atenção, uma coisinha só já acaba com o trabalho todo, né? Com a ideia do trabalho todo, né? Então eu tenho aqui as ocorrências, eu tenho o Voronoi e tenho o hospital, né? Então os hospitais são aqui, estão distribuídos aqui dentro, as ocorrências também. O que eu posso fazer? Eu vou fazer duas análises. Eu vou pegar e fazer a análise de proximidade considerando o Voronoi e depois eu vou fazer uma análise de proximidade considerando o ponto. Então, ponto para ponto, né? Aliás, polígono para ponto, Voronoi, hospitais, e ponto para ponto, que seria ocorrência, hospitais. Tá bom? Então, eu vou fazer dois tipos de análise aqui para a gente observar a dinâmica, né? São análises muito semelhantes. Visualmente, vocês vão ver que o impacto é semelhante, mas tem propósitos diferentes, né? Pode ter propósitos diferentes aí. Eu vou fazer a contagem da quantidade de ocorrências dentro de cada polígono Voronoi. Tá? Então, vamos lá. Eu quero saber a quantidade de ocorrências dentro da região de abrangência daquele hospital. Tá? Então, eu vou aqui em analisar, contagem de pontos em polígono. Coloco o polígono, vai ser o Voro. Hospitais vai ser esse OP aqui. E, ok. Ele vai contar, ele gera essa nova camada aqui, ó, que tem a contagem, né, como um dos atributos, né? Então, agora vamos descobrir qual é a região que tem maior quantidade de ocorrências. Deu problema de novo, olha só, provavelmente eu fiz alguma coisa sem atenção aqui. Deixa eu dar uma olhada aqui o que aconteceu. Eu vou fazer a contagem de pontos, eu venho aqui, ó, analisar, contagem de pontos, o polígono vai ser o Voro. Eu contei hospitais, né? Claro que vai dar um para cada um. Né? Então, olha só, eu vou contar as ocorrências, né? Eu vou contar as ocorrências aqui. Tá? Então, vamos lá, ele vai gerar agora uma camada, uma coluna com o número de ocorrências por região.
Vamos lá. Demora um pouquinho porque tem bastante ponto, né? Então, esse volume de pontos aqui já faz ele demorar um pouquinho mais. Então, vamos lá ver quais são as regiões com a maior quantidade de pontos. Desculpa aqui, ó. Vamos lá na tabela de atributos. Na tabela de atributos, provavelmente vai estar na última, isso aqui, ó, número de pontos, quantidade de pontos. Se eu ordenar, essa daqui é a região que tem a maior quantidade de ocorrências associadas. Então, essa daqui é a maior quantidade, aqui é a região com a maior quantidade de ocorrências. Né? Eu poderia pensar em políticas específicas para essa região, né? Mas eu quero saber, no contexto regional, né? Como é que se comportam aí as ocorrências para cada hospital, né? Cada hospital desse daí recebe quantas ocorrências, né? Eu quero ver visualmente, rápido aí para conseguir entender. Então, vamos lá, eu vou colocar o hospital aqui por cima e vou agora fazer uma representação coroplética, né, aqui com os polígonos de Voronoi. Então eu tenho uma quantidade associada a cada polígono de Voronoi e eu vou fazer essa representação na variação das cores aqui, né? Vou trabalhar com cores. Então eu venho aqui, como eu estou trabalhando com quantidades, né, com dados numéricos e são quantidades, não, eu preciso trabalhar com símbolo graduado, tá? Esse símbolo graduado, como eu estou trabalhando aqui com o vetor de contagem, né, eu vou trabalhar com os números de pontos, aquela coluna número pontos, né, que é a quantidade de ocorrência. Eu vou usar aqui esse classificador, né, numérico, enfim, então vocês podem estudar aí como fazer a classificação numérica. Eu não conheço o comportamento desses pontos aqui, né, desse fenômeno, então eu vou colocar aqui intervalo igual não, eu vou colocar aqui quartil. Tem aqui quartil, beleza. Vou colocar aqui 5 classes iguais aí. Vou colocar aqui as cores. Vou colocar aqui o espectral, vou inverter o gradiente de cores. Então, o azulzinho vai ser a menor região, né, com menos ocorrências, né, e aqui a região associada com a maior quantidade de ocorrências. Se eu aplicar, agora eu já consigo ter visualmente, né, esse número. Né? Eu sei que essas regiões em vermelho aqui são as que mais tiveram ocorrências, né? Mas, como eu disse para vocês, se eu mudar o método de classificação ali, né? Se eu mudar o método de classificação, eu vou ter resultado diferente, olha só. Eu vou ter um resultado diferente, ó. Eu vou ter um resultado diferente, tá? Então, presta atenção, às vezes, aqui nas classes, né? Aqui tem problemas, né? Olha só, eu tenho esse 435 aqui, o próximo intervalo começa já com 435, ou seja, onde está esse 435 aqui, né? Tem que ficar esperto, né, com esses probleminhas aqui que o software traz para você, né, porque apertar botão é fácil, né, agora o duro é você saber o que está acontecendo. Então presta atenção nesses quesitos. Bom, isso daqui eu já consigo tomar algum tipo de decisão, né, com esse produto. Agora, um outro produto interessante é analisar, né, a distância das ocorrências para os hospitais, né? A distância de cada ocorrência dessa até os hospitais, né? Saber, por exemplo, ó, eu tenho a distância média até o hospital tal é tanto, né? A gente consegue analisar essa condição aqui com a análise de hubs, tá? Então eu vou trazer aqui os hubs, né? Eu vou trabalhar com o MMQGIS para gerar os hubs aqui, as linhas aqui. Tá? Então eu venho aqui no MMQGIS, que é um outro complemento interessante, né, que eu já mostrei para vocês em outros exercícios. Eu venho aqui em Create e vou trabalhar com essa análise de proximidade agora, ponto a ponto, né, pensando em linhas, né, distância em linhas. Né? Então, o Hub Layers vai ser os hospitais, e aqui o Spoke Layers eu vou colocar como as ocorrências, tá bom? E eu quero achar os hospitais que estão mais próximos das ocorrências. A gente já sabe porque a gente fez aqui a análise polígono ponto, né? Agora a gente vai fazer a análise ponto a ponto, tá? Então, quero achar o vizinho mais próximo aqui, tá bom? Eu vou aplicar, ele vai demorar um pouquinho para gerar, mas porque tem bastante ponto. Eu vou parar um pouco o vídeo, na hora que ele voltar com o resultado, a gente pode continuar, eu vou continuar mostrando para vocês. Bom, pessoal, ele voltou aqui com o resultado, foi até mais rápido do que eu imaginava, porque eu estou trabalhando com, eu diminuí a quantidade de pontos, né? Então ele vai gerar essa representação aqui muito poluída, né? Deixa eu só tirar aqui também o Voronoi, agora vocês vão ver aqui, ó. Então, essas linhas aqui representam as distâncias entre os
as ocorrências e os pontos dos hospitais, né? As ocorrências dos pontos, que estão em pontos, a distância delas até os pontos dos hospitais, ou seja, análise ponto a ponto, né? Eu poderia pensar aqui em fazer uma consulta, né? Poderia pensar em fazer uma consulta, né? Eu vou olhar aqui a tabela de atributos só para a gente dar uma olhada e vocês verem também que as distâncias já estão calculadas, tá? As distâncias já estão calculadas. Deixa eu dar uma olhada aqui. Provavelmente ele calculou em graus, tá? Porque eu estou usando esse SRC aqui. Então vamos dar uma olhada lá no final, né? Vamos dar uma olhada lá no final, né? As distâncias calculadas. Provavelmente foi em graus. Aí foi mesmo. Foi em graus, né? Foi em graus. Você pode fazer a conversão aqui se você quiser, né? Você pode fazer a conversão se você quiser. E eu posso fazer, né? Eu posso fazer aí com uma regrinha de 3, simples, né? Eu posso fazer essa operação e criar a coluna aqui já, né? Para eu saber essa distância em metros, né? Então vamos fazer essa operação para a gente saber a distância em metros, tá bom? Eu venho aqui em editar essa camada, né? Essa tabela de atributos. E agora eu vou fazer aqui, ó, na calculadora de campo, eu vou pegar esse campo aqui e vou multiplicar por 111 e 120, porque é aquela relação que eu mostrei para vocês já, né, nos outros vídeos. Mais ou menos 1 grau dá mais ou menos 111, 120 metros, né? 111.120 metros, aí é mais ou menos essa relação. Depois vocês podem pesquisar para ter valores mais próximos aí da área de vocês. Vocês vão ter que fazer uns cálculos um pouquinho piores. Eu só estou fazendo um cálculo aproximado aqui, tá? Então 1 grau equivale a 111 quilômetros e 120 metros, né? Aqui vai ser 111.120 metros. Eu vou pegar essa coluna, né, na regra de 3, eu vou pegar essa coluna, Hub Distance, então eu venho aqui em campos e valores, ó. Vou lá, eu sei que é a última, Hub Distance, né? É um valor numérico aqui, e vou multiplicar essa coluna toda por 111, 120 metros, tá? Então, vai sair uma coluna agora aqui com as distâncias em metros, tá bom? Vai sair uma coluna aqui com distâncias em metros. Eu vou colocar essa nova coluna com números decimais, números reais, né? E vou colocar aqui dist metros. Vou colocar aqui dist em metros aí, só para eu saber que é a distância em metros, tá bom? Ele vai fazer esse cálculo, vai gerar a coluna direto ali para mim. Vai demorar um pouquinho que tem bastante feição, né? Vamos ver se ele faz rápido. Ainda está fazendo o processo. Bom, pessoal, ele já gerou aqui a coluna para mim, né? Ele gerou aqui a coluna, dist em metros aqui. Eu vou tirar aqui a minha cara aqui para você ver aqui essa distância em metros nessa última coluna, né? Essa última coluna. E aqui eu tenho pontos que estão a 14 metros, né, dos hospitais, e tenho pontos também que estão a mais de 10 quilômetros aí dos hospitais. Aqui tem alguns problemas, né? Na multiplicação saíram alguns problemas aí, tá? A gente vai ter que filtrar talvez esses dados aí depois para ver, tá bom? Eu ordenei aqui, mas a maior parte está consistente, tá bom? A maior parte está consistente. Então eu consigo saber agora, por exemplo, olha, pontos que estão a mais de 10 quilômetros aí do meu hospital, né? Do hospital de referência daquela área, né? Eu consigo saber. Eu vou fazer essa consulta aqui para vocês, tá? Vou fazer essa consulta. É que tem bastante ponto, agora o QGIS demora um pouquinho, normal, tá? Eu vou deixar até isso aqui na edição para que vocês vejam, né? Que demora mesmo, às vezes trava um pouquinho, enfim, não é nenhum mar de flores não para fazer esse tipo de análise com volume de dados assim um pouco maior, tá? Já estão vendo que travou aqui, né? Bom, agora já destravou, né? Então a gente vai fazer aí uma consulta. Vamos ver quais são as ocorrências, né, que estão distante mais de 7 quilômetros aí dos hospitais. Então vamos ver, vamos dar uma olhada aqui, tá? São 7.000 metros aí, acima de 7.000 metros. Então eu vou fazer uma seleção, eu venho aqui, ó, vou selecionar por uma expressão, né? Vou fazer uma seleção por expressão. Eu vou pegar lá aquela coluna que eu gerei, distância em metros, ó, em campos e valores, né? Dist
M lá, que é essa coluna de M, vou falar, ó, tudo que for maior ou igual a 7.000, seleciona aí para mim no mapa. Seleciona aí. Tudo que for maior ou igual a 7.000. Olha só, então eu tenho aqui a concentração, né, de pontos aqui, ó, que estão distantes, a maior parte, né, das ocorrências mais distantes estão relacionadas a esse hospital aqui, né? Então eu poderia pensar agora, né, em implantar um hospital novo, né, aqui, enfim, aqui tem bastante ocorrência e é longe, né? Então aqui também tem, ó, enfim, então nesse caso aí, você está vendo que a gente pode fazer uma série de análises, né? Eu posso salvar essas linhas aqui num vetor diferente, enfim, então a gente tem aí uma série de possibilidades de análise, né? Aqui já cai numa região crítica mesmo, né? Aqui já é uma região crítica, aqui também é uma região crítica, né? Com esses dados aqui que eu estou usando, né? Esses dados fictícios aqui que eu estou usando. Mas essa é uma possibilidade de análise aí, vetorial, né? Um caso mais real para que vocês, e mais completo, né? Um vídeo um pouco mais longo, mas acredito que seja possível agora entender a dinâmica, né? Dessa análise de distância, né? Análise de proximidade com vetores, tá bom? Então é isso que eu tinha para mostrar para vocês nesse vídeo. Espero que vocês aproveitem aí para modificar o contexto, né? E às vezes gerar aí produtos diferentes, mas com a mesma lógica, né? Essa análise de proximidade aí é bastante interessante, tá bom? Então é isso. Valeu, gente.